Deu certo, Rê? Eba! Então vamos lá, então, gente. Encosta a porta para mim, por favor. Mel, obrigada. Então vamos lá, gente. Olha só. Para mim é uma grande responsabilidade apresentar essa mulher, porque todo mundo sabe, né, que a gente vive num momento, socialmente falando, de muitas transformações, onde muitas vozes precisam realmente ressoar, né? E aí a questão que fica é: como é que será que funciona quando uma mulher trabalha num ambiente de uma empresa cujo segmento é completamente, é quase que majoritariamente deveria ser composto por homens? Como é que essa mulher faz para trabalhar num ambiente onde a voz masculina, porque as pessoas que trabalham, que atuam na empresa, são em sua maioria masculinas? Eu não estou falando só do B2B, estou falando do B2C também, né? Eu acho que a melhor definição para falar da Renata, além do texto que eu vou falar agora aqui, é que a Renata é literalmente uma Scania. Essa é a minha opinião. A Renata, minha xará, ela é head de comunicação PR and Press da Scania Brasil. Vai falar sobre comunicação diversa e inclusiva. Possui trajetória profissional de mais de 20 anos nas áreas de comunicação, relações públicas, branding e sustentabilidade. Nos últimos anos, vem se dedicando a apoiar empresas a conhecerem, entenderem e aplicarem os conceitos da agenda ESG. Apaixonada por liderança, inovação, sustentabilidade e pelo desenvolvimento de gente, é orientada por propósito e acredita na força das pessoas e das organizações para gerarem impactos positivos ao mundo. Pois é, ela é a Renata, uma mulher que tem uma voz super forte, firme e ativa numa empresa como a Scania, que, pela razão de ser, é composta por muitos homens. Então, Renata, solta a voz e conta para eles o que é mandar na P toda. Vai. Não é tudo isso não, Rê, mas obrigada, querida. Gente, bom dia oficialmente. Prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar desse tema que eu amo, que é diversidade, comunicação diversa e inclusiva. Agradeço a professora Renata pelo convite. Eu vou começar me apresentando um pouquinho, tá? Bom, eu sou a Renata, eu sou de Ribeirão Pires, natural de Ribeirão Pires, que fica ali no pé da serra. Tem bastante fog. Quem não conhece, fica o convite para conhecer, fica ali do ladinho de Paranapiacaba. Embora seja interiorana, amo bater perna por aí para conhecer gente, conhecer ideias novas, que é isso que oxigena a gente, né? Também sou mãe do Cauã, mãe dessa pequenininha que acabou de chegar nas nossas vidas, que é a Liz, companheira do Sérgio, tutora dessas 4 belezas aqui, que são a Tica, o Biscoito, a Luna e o Leitão. E todos nós vivemos muito bem sob o teto da Flopa. Quem tem um gato sabe que a casa é dela e a gente vive lá junto com ela. Ela gentilmente cede o espaço para a gente poder viver lá. Essa sou eu e, além disso, como a Rê falou, eu sou mestre em comunicação, minha formação é jornalismo, sou pós-graduada em semiótica psicanalítica, porque quem trabalha com comunicação sabe que, às vezes, a psicanálise precisa entrar no nosso dia a dia, porque, senão, a gente pira, né? E também sou especializada em estratégia de negócio para sustentabilidade. Atualmente, como a Rê falou, eu trabalho na Scania Brasil, que é uma empresa que produz caminhão, ônibus e motores, e também dou aulas de pós-graduação. Fica o meu LinkedIn aqui, vou adorar conversar com vocês, depois eu coloco a tela de novo para vocês poderem escanear. Eu vou dar uma acelerada, gente, vou colocar a voz em 1.5, como no WhatsApp, para a gente conseguir atender a agenda, tá? Atender o tempo. Falando um pouquinho da Scania. A Scania é uma empresa centenária, uma empresa sueca. Ela foi fundada em 1891 na Suécia, fabricando bicicleta. E daí evoluiu para fabricar caminhão, ônibus e motores. Hoje ela está presente em mais de 100 países, possui mais de 1.500 pontos de atendimento em todo o mundo e cerca de 54 mil colaboradores. É uma empresa grande. Aqui no Brasil, ela foi fundada em 57. Hoje está presente em 100% do território nacional com as concessionárias, nesses 160 pontos de atendimento. E só aqui no Brasil tem mais de 5 mil colaboradores.
A Scania faz parte do grupo Volkswagen, isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas a Volkswagen comprou a Scania há alguns anos. Então, a gente faz parte do grupo aí com todas essas marcas dentro do setor automotivo. Tá? Hoje, a Volkswagen é um dos maiores grupos, falando do segmento automotivo, junto com outros aí, a divisão de caminhões e a Traton Group, que é uma divisão da Volkswagen também. Eu tenho aprontado bastante, eu estou na Scania há um bom tempo, né? Eu estou na Scania há mais de 18 anos. Então, tem bastante coisa que a gente faz. Meu mundo é caminhão. Acabo respirando bastante diesel, embora seja um mundo totalmente masculino, né, como a Rê falou. E eu vou contar para vocês o que é trabalhar nesse mundo. É super divertido, gente. Ele não é tão duro. E a gente precisa estar presente nele. E é essa a história que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Essa é a minha equipe maravilhosa. A gente trabalha assim sorrindo, é uma equipe mais diversa, né? A gente começou a diversificar, vocês podem ver que não tem só meninos, tem meninas também trabalhando lá, e a gente se diverte bastante. O que me leva a trabalhar na Scania e trabalhar principalmente com comunicação? Propósito. É uma palavra que a gente tem ouvido bastante, né? Não só propósito em relação às marcas, mas em relação a nós mesmos. Por que a gente levanta todo dia? Para pagar boleto, né? A gente tem que pagar boleto. Eu tenho um monte lá em casa, e isso também me motiva muitas vezes. Aqueles dias que a gente acorda e quer, sabe, colocar o pé em tudo, aí eu olho para os boletos devidamente bem colocados em algum lugar e falo, opa, vamos lembrar do propósito, que além dele, além dos boletos, tem esse aqui. E o que é esse propósito, gente? Eu sempre acreditei, de alguma forma, usando o meu trabalho, eu poderia mudar o mundo, transformar o mundo de alguma forma. Lá no começo, quando eu comecei a cursar jornalismo, eu acreditava que era uma coisa mais ativista, né? Que eu ia sair com a placa, ia sair levando todo mundo, derrubando muros, e é isso. Só que a gente vai amadurecendo e percebe que é no nosso entorno que a gente faz essa transformação. E eu levo tudo isso para dentro da comunicação. Por quê? Porque com a comunicação, a gente tem esse poder. A gente que está estudando comunicação, a gente consegue humanizar, a gente consegue aproximar, a gente consegue incluir, a gente ajuda nos relacionamentos, a gente muda o mundo, a gente constrói pontes, facilita, constrói significados, ressignifica. Olha que responsabilidade que é estudar comunicação, né? Já imaginaram? É uma responsabilidade imensa. E a gente tem feito isso lá na Scania, né? Tem feito isso quando faz uma feira. Olha que bacana, isso aqui foi o final da Fenatran, a maior feira de transportes do Brasil, da América Latina. Quando entrega um caminhão para o cliente, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nessas fotos, tá? Porque a gente vai fazer uma prova depois. Quem não passar na prova não consegue assistir as outras palestras, tá? A gente entrega caminhões para cliente, leva cliente para a fábrica, faz visita com eles, faz a cobertura. Entrega mais caminhão, inclusive para empresas que são ESG. E recebe muitos prêmios também, né? Isso aqui foi um prêmio que a gente recebeu do Estadão como a melhor marca. Olha que beleza. Muito bacana, né? Para uma marca receber tudo isso. Agora vem as perguntas que eu gostaria de fazer para vocês. Quantas mulheres vocês contaram nas fotos? E onde elas estavam? No lado, né? E algumas estavam até trabalhando ali de recepcionista, né? Parecia que estavam fora do contexto. Vamos mudar? E quantos negros? O que vocês acham disso? Considerando que a empresa, que é sueca, obviamente, se fosse na Suécia, a gente até poderia ter uma abertura, né, para desculpa. Mas considerando que a maioria da nossa população no Brasil é de pretos e pardos, tá certo isso, gente? Tem alguma coisa errada, né? E quando eu falo da responsabilidade de comunicação de mudar isso, é isso que eu quero que a gente saia refletindo, né? Não só na Scania, mas também em outros setores, até setores que são majoritariamente, que hoje a gente tem uma participação maior em relação a gênero ou em relação à etnia, a gente ainda vê esse desequilíbrio, né? O mundo não é das minorias. E não deveria ser só das minorias. Deveria ter equidade para todo mundo, inclusive dentro das organizações. E quando a gente leva a nossa marca lá para fora, quando a gente fala de branding, a gente tem que lembrar disso, que a nossa responsabilidade ela é enorme para as coisas acontecerem positivamente ou
acontecerem. E a Scania, gente, a Scania ela reflete o que acontece no setor automotivo, tá? O setor automotivo hoje ele é formado por 20% de mulheres e cerca de 15% de negros. Quando a gente fala de negros, a gente fala de pretos e pardos, tá? É legal a gente lembrar dessa nomenclatura. E se a gente vai para o funil hierárquico, o que a gente percebe? Que as mulheres estão lá atrás, como aparece na foto, né? Estão ali ou num cantinho, ali escondidinha, elas não estão sentadas à mesa em nível de liderança, porque aí o número de mulheres e o número de participação de pretos e pardos, eles também caem muito. No caso de pretos e pardos, apenas 8% dos profissionais em cargos de gerência, não estou falando nem de diretoria, estou falando de gerência, são negros. Está errado, né? Falando em PCD, olha para onde vai esse número, 4%, não chega a 4%. E o setor automotivo, falando da indústria, é um dos maiores responsáveis pelo PIB brasileiro. Cadê a maioria da população? Onde estão essas pessoas? Essa pesquisa, gente, quando a gente vai para o LGBTQIAP+, é mais difícil ainda. Esse ano a gente tentou fazer um censo, e a exclusão ela é tão forte que as pessoas não se assumem dentro das empresas. Então, a gente faz o censo, a pessoa ela não quer aparecer dentro desse grupo com medo de ser excluída, com medo de não ser respeitada no trabalho, com medo de não receber promoção, ou de não ser mal vista pelos colegas. Então, aqui, nesse grupo, a gente tem um desafio ainda maior, como trazer essas pessoas para dentro da conversa, para dentro do baile. Esses dados, gente, são da pesquisa de um site que se chama Automotive Business. Fica aqui o QR Code para quem puder saber mais. Não está aparecendo aqui, acho que vocês não vão conseguir fotografar. Mas é diversidade e inclusão Automotive Business, se vocês quiserem saber mais. Tá? Voltando para a Scania. Há 6 anos, a Scania decidiu ser líder na transição para um sistema de transporte mais sustentável. Ela tinha um propósito, uma missão e uma visão, que era ser a maior fabricante de caminhões e ônibus e motores do mundo. Aí, de repente, ela vem com... Esquece essa missão e essa visão, ela percebeu que o mundo está mudando e falou assim, eu vou ser líder na transição para um sistema de transporte mais sustentável. Caramba, para eu ser isso, eu consigo continuar com aqueles números? Para eu conseguir puxar tudo isso e liderar uma mudança realmente no ecossistema de transporte, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter diversidade, eu preciso de inovação, eu preciso trazer gente diferente. Se você tem 5 suecos, 5 homens cis, brancos, eles pensam iguais. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa que fazia lá em 1800 e bolinha, quando a empresa foi criada. E é por isso que o tema diversidade e inclusão ele passou a ser um pilar da Scania. Ele passou a ser um pilar para a empresa trabalhar e faz parte hoje da estratégia. Então, hoje, o Executive Board, lá em cima na organização, ele leva o pilar de diversidade e inclusão para trazer resultado para o negócio. Porque se continuar igual, continua fazendo a mesma coisa. E a gente sabe como é interessante quando a gente traz o diferente, quando a gente ouve o diferente, né? Quando a gente traz cabeça diferente, traz vivências diferentes, quanto isso agrega no nosso dia a dia. E dentro das empresas é a mesma coisa. E quais premissas a Scania adotou para conseguir atingir esse objetivo, para conseguir ser uma empresa diversa e aumentar aqueles números, sair desse estigma de montadora de uma empresa que a gente reconheça que é tipicamente masculina, né? Como é que a gente muda esse setor? Então, eu vou ler as premissas aqui para vocês rapidamente. Somos explicitamente contra diferentes formas de discriminação, promovemos equidades e somos favoráveis ao desenvolvimento de ações afirmativas. Diversidade e inclusão é um tema para todas as pessoas, em todas as áreas, todos os níveis do negócio. Temos um compromisso institucional que é catalisado pelo compromisso dos nossos colaboradores e colaboradoras. Alinhamos nosso discurso às práticas e atuamos com foco em gerar resultados com metas e KPIs. Guardem isso. Isso é muito importante quando se fala de diversidade e inclusão. Nosso processo de tomada de decisão em diversidade e inclusão é compartilhado. Então, não tem um corpo gerencial, um corpo diretivo formado, novamente, por homens cis, brancos, por maiorias, decidindo o que vai acontecer na organização. Por isso que o processo tem que ser compartilhado, inclusive em todos os níveis hierárquicos. Temos uma arquitetura única que entrega todos os públicos impactados no sistema de governança e ações desenvolvidas. Essas são as premissas da nossa atuação. Tudo funciona assim? Não, não funciona.
Tudo começou, a gente escreveu isso porque é isso que a gente quer fazer. A gente quer trabalhar para que isso aconteça dentro da organização, para que a gente mude aqueles números, para que a gente seja realmente uma empresa que lidera a transição para um sistema de transporte mais sustentável. Tem muita coisa quando a gente fala de diversidade e inclusão. Quando a gente vai para a mídia, geralmente a gente fala cor da pele, que mais? Alguém arrisca? Gênero, que mais, gente? Sexualidade, que mais? Classe social. A gente fala que tem uma ponta de um iceberg, mas embaixo desse iceberg tem muita coisa quando a gente fala de inclusão. Tem a questão religiosa. Hoje a gente está vendo muito a questão da xenofobia, né? Até num processo eleitoral a gente traz xenofobia. Você imagina num microcosmos, dentro de uma organização, como isso não acontece também? Então, a primeira coisa, você precisa ter prioridade. Com o que você vai trabalhar quando fala de DI? Lá, a gente resolveu começar pela ponta do iceberg. Não significa que a gente não vem incentivando as pessoas a olharem para outros pontos da cultura para incluir a todos. Tem uma frase, eu não sei se vocês conhecem, quando eu falei, vamos chamar para o baile, que não adianta você convidar as pessoas para o baile e não tirar ninguém para dançar. Vocês já tinham ouvido essa frase? Então, vamos lembrar dos bailinhos que a gente foi, quando a gente acabou ficando ali ou com um copinho de cerveja de Guaraná, porque ninguém tirou a gente para dançar, né? Ou ninguém convidou a gente para a rodinha. Então, é mais ou menos isso que acontece quando a gente exclui alguém dentro de uma organização. Quando alguém não faz parte do grupinho porque tem uma pele diferente, não faz parte do grupinho porque não é daquele gênero. Então, a ideia é que a gente consiga promover um nível de inclusão que todo mundo consiga dançar e fazer parte dessa transformação que a gente quer promover. Para isso, tem que ter prioridade, tá? Então, na Scania, a gente resolveu trabalhar com esses 5 focos, que são pessoas negras, gênero, o público LGBTQIAP+, pessoas com deficiência e também com gerações. Para isso, para cada um desses temas, a gente criou comitês de diversidade e inclusão. Lembra que eu falei que as decisões elas não podiam ser tomadas só lá em cima, em quem está no Executive Board, pelo presidente ou pela diretoria? Esses comitês, eles ajudam a levar as questões da maioria e para que elas sejam discutidas e transformadas em ações efetivas. Então, foram criados esses 5 comitês que hoje eles já estão atuando. Por que eu pedi para vocês lembrarem da questão da meta e de KPI? Nossa, que legal, né? Tem um quadro. Olha, tem um quadro lá com premissa. Que coisa bonita, né? Olha como essa empresa é diversa. Está mandando super bem no SG. Será, gente? Será que é assim? Comunicação salva sozinha? Não salva, né? E por isso que a gente tem que ter meta, tem que ter KPI. Então, dentro desses comitês, cada um desses comitês, eles têm indicadores. Lembra que eu falei que teve um censo? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que a gente tem mais ou menos 15% de mulheres dentro da organização. O comitê tem meta para aumentar esse número de mulheres, inclusive em caso de encargos de liderança. Tá? Por isso que essas metas e esses KPIs são importantes. O que orienta os nossos resultados? Então, onde a gente quer chegar? No ambiente inclusivo, justo e sem discriminação, presença de profissionais plurais no headcount, né, no número total de funcionários, e em áreas específicas. Porque o que acontece? Tem muita área, chega em comunicação, aí lá é fácil, né? Comunicação, você viu, tem as meninas também, a gente tem uma diversidade ali maior. Quando a gente vai para áreas, por exemplo, o chão de fábrica hoje tem mais mulheres trabalhando dentro da produção, mas tem áreas que são muito, muito masculinas. E é difícil você quebrar esses silos, quebrar os vieses, porque você tem um recrutador, por exemplo, engenheiro, branco, cis, ele vai fazer a contratação. Por mais que uma mulher já tenha enfrentado lá a faculdade de engenharia, que também já é masculina, chega ali na hora da seleção, ela já sai em desvantagem, porque a gente tem viés. Mesmo nós aqui, que fazemos parte, eu tenho certeza, todos nós, de um grupo que é inclusivo, que, né, prima pela diversidade, quer fazer essa transformação, a gente tem vieses e a gente tende a buscar quem é igual. Não tem jeito, isso é do ser humano. Então, a gente precisa trabalhar para a gente atrair talentos, para que essas áreas sejam plurais também. Então, atração de talentos plurais para posições de média e alta liderança, percepção de marca empregadora para profissionais diversos. Porque se a gente olha aquelas fotos que eu coloquei para vocês lá, quem quer trabalhar com a gente? Ninguém quer. Eu não me reconheço. Eu estou lá há 15 anos, às vezes eu olho as fotos e eu não me reconheço nas fotos. Porque falta, né? A gente precisa trazer e diversificar. Então, são esses orientadores de resultados. A gente quer fazer as coisas para que a gente
tenha esse ambiente 100% e consiga levar a transformação. Tudo bem, agora vamos falar de comunicação. Como é que a comunicação transforma e muda esse mundo? Silvia, você me fala, dá um toque quando estiver perto uns 10 minutinhos? Obrigada. Bom, comunicação, gente. Primeira coisa que uma comunicação diversa e inclusiva tem que ter: legitimidade. Gravem isso. Todo mundo aqui está... Vocês estão em graduação ou já se formaram? Quem está em graduação? Levanta a mão. Muito legal. Muita gente aí entrando no mercado de trabalho, ou já estão, e logo, logo vão começar a assumir posições com ainda mais responsabilidade. Se vocês tiverem que eleger uma coisa para não esquecer daqui da nossa palestra: legitimidade. Eu estou sendo legítimo no que eu estou fazendo? O que eu comunico reflete a minha marca? Reflete a minha organização? Levem isso, tá? Não esqueçam. A gente vai falar um pouquinho disso. O que eu faço sobre diversidade e inclusão conversa com o público da marca? Terá que conversa? Eu, como Scania, posso fazer uma propaganda mais ousada, fazer uma comunicação mais ousada, levando públicos mais diversos, de uma vez assim? Vamos pensar, daqui a pouco a gente volta nisso. Mostra as aspirações da marca, a gente mostra quem a gente quer ser, de uma forma legítima. Por isso que a legitimidade ela é importante e a gente não pode esquecer nunca dela, tá? E cuida do espírito do tempo. Esses dias eu estava fazendo O que é o espírito do tempo, gente? Cuida, olha o entorno, né? O que está acontecendo com a gente? Outro dia eu estava fazendo um treinamento de media training, eu não conhecia essa campanha, não sei se vocês conhecem, uma marca que fez uma campanha na época de Brumadinho com crianças vestidas de lama. Vocês ficaram sabendo disso? Pois é, uma marca... vestidas não, né? Cobertas de lama. É horrível isso, né? Você não pode, não adianta querer cuidar, tem que cuidar da lacração, né? Que tipo de lacração eu estou fazendo? O que estou vivendo? O que está acontecendo lá fora? Então, isso a gente tem que lembrar sempre, tá? Esse espírito do tempo. Que sociedade que eu estou vivendo? O que está acontecendo lá fora? Para eu conseguir, o que eu faço, se eu sou legítimo ou não, antes de eu sair falando, tá? E aqui, quem se lembra dessa campanha da Coca-Cola? Está em inglês, gente, mas acho que dá... Alguém se lembra? Essa Coca é Fanta. E daí? Deixa eu ver se vocês conseguem aumentar um pouquinho? É que eu achei que todo mundo fosse lembrar que ela foi bem, bem famosa. Essa Coca é Fanta. Essa Coca é Fanta. Isso pode parecer uma piada inocente, mas não é. Essa Coca-Cola é Fanta. É um ódio que cresce cada vez mais. Quanto isso cansa. Uma Coca-Cola com Fanta dentro. Que foi lançada no Dia do Orgulho LGBTQIAP+. E daí? Eles transformaram aquele jargão, colocaram Fanta dentro da Coca. Eu estou apaixonada. Ainda ganharam um Pablo Vittar ali. Olha os resultados, gente, com a ação. Bom, isso foi feito em 2017, tá? Depois vocês procurem lá no YouTube, essa Coca é Fanta e daí. A ação foi genial, ela foi muito boa. Eles pegaram a data, né, do orgulho LGBTQIAP+, e ajudaram um jeito de comunicar e ajudar a reduzir o preconceito. Aí eu fico a pergunta para vocês mais uma vez, para a gente continuar pensando. Daria para a Scania fazer isso, será? Ia soar legítimo? Não, né? De jeito nenhum. Essa aqui é outra. Vocês lembram? Essa é mais recente. O Tami fez um publi no Instagram. E olha o que aconteceu com a Natura. A Natura foi boicotada, inclusive por parlamentares, falando que o Boticário deveria fazer uma campanha com
acho que o Marcos Mion na época, e as pessoas deveriam deixar de comprar Natura, porque o Tami era um pai presente, né? O nome da campanha era Meu Pai Presente. A Natura queria lembrar isso, que o importante é a presença do pai, e o Tami fez um publi no Instagram com esse vídeo. Lindo, né? Ele cuidando do filho, presente na vida do filho. O vídeo é maravilhoso. E a marca sofreu boicote. Sabe o que a Natura fez? Defendeu o Tami. Vários executivos da Natura saíram para falar, não, o Tami é um pai presente, ele conversa com a minha campanha sim. Todas as marcas poderiam fazer isso, gente? Ia soar legítimo com todo mundo? Não ia. Então, essa é a questão da legitimidade que eu falei para vocês. A gente tem que cuidar, olhar quem é minha marca, o que ela defende, qual o propósito dela, qual a missão, a visão dela, e qual a realidade dela, né? O que mostram meus indicadores, o que mostram meus KPIs. Adianta eu falar de gênero se eu tenho 5% de mulheres? Ah, então eu não posso falar? Posso, claro que eu posso falar. Eu tenho 5%, ano que vem eu quero ter 7%. Isso é legítimo. Isso é transparente, isso é sincero. Tá? Essa aqui todo mundo conheceu, né? Essa é nova e todo mundo... O que vocês acharam? Pois é. Todo mundo conhece, gente? A Arezzo fez um ensaio com a Jade e as peças foram inspiradas na cultura africana. Se eu faço uma peça... a Arezzo depois falou, né, que foram várias peças e... Alguns estilistas foram convidados e aqui em questão era uma coleção inspirada na cultura africana. Mas por que eu me coloco uma modelo branca para fazer justo esse ensaio? A filha do Carlinhos Brown, o nome dela, eu esqueci o nome da filha do Carlinhos Brown. Como? Alguém lembra o nome da filha? A filha do Carlinhos Brown, ela também fez. Ela é negra, né? Ela já representa mais. Mas aqui foi uma escolha errada, né? E o que a Arezzo falou? Alguém viu o posicionamento da Arezzo depois? Foram vários modelos, Só que aqui a Jade, que foi que não... A Arezzo, uma das partes que ela falou o seguinte, que eles fizeram esse ensaio querendo acertar. Eu acabei tirando essa parte. Mas que eles fizeram, olhando a Jade, que acreditavam que a Jade era uma mulher forte, que ela representava porque a campanha toda ela não resgata a questão da cultura africana. Ela fala de uma coleção inspirada nos anos 70. Só que essa foto em questão é inspirada na cultura africana. E que eles falaram que continuam cultivando valores diversos, porém, eles usaram a Jade por acreditar nessa força da Jade. Então, alguém ali na hora da produção... Faltou o quê? O que vocês acham que faltou ali na produção do ensaio? Senso. E tem uma palavra também que ela é mais próxima do que o empatia. Empatia, gente. Diversidade e inclusão é empatia pura. É se colocar no lugar do outro. Se ali na produção eu tivesse respirado e parado para perceber o outro, talvez eu teria escolhido a neta do Carlinhos Brown para poder fazer essa parte, né? Fazer essa parte também, tá? Ai, a Arezzo é uma marca do mal, a pessoa que está lá não teve senso, que horrível que ela é, né? Será que acontece com a gente também? Acontece com a gente. Lembra que eu falei do viés? Que a gente às vezes escolhe quem é parecido com a gente, e a gente está tão no automático para poder fazer as coisas, que a gente acaba fazendo como sempre foi feito. Então, esse respiro, essa empatia e olhar várias possibilidades de interpretação, ela é mais do que necessária no nosso dia a dia. Eu vou contar a história para vocês. Essa é a Andressa. A Andressa é uma menina da periferia. Ela aprendeu a estilizar e pintar caminhão. E ela começou a fazer funilaria e entrou num universo muito masculino, né? Muito masculino também. Como a Scania. Talvez até mais aqui, porque ela está lá na rua. E aí, a gente, no Dia da Mulher, nossa, que legal, olha que mulher oda, né? Com F maiúsculo. Vamos fazer um post da Andressa para poder homenagear a Andressa. E aí a gente pediu uma foto. Andressa, mostra a foto que você acha que você está mais poderosa. E ela mandou a foto para a gente. Subiu no caminhão, colocou lá o material dela de funilaria e a gente toda orgulhosa. Nossa, olha como a gente está fazendo, estamos ajudando, né, a falar de gênero dentro do setor automotivo. Olha lá que bacana. Um dia depois da postagem,
Alguém conhece a Neiva Justa? A Neiva, ela é uma ativista, ela fala muito sobre diversidade e inclusão, ela é muito conhecida quando a gente vem para esse tema. E ela mandou um e-mail para a gente. Me deparei com esse post no Facebook de vocês e me causou um incômodo e uma estranheza, pois a imagem e os comentários reforçam uma objetificação da mulher incongruente, acredito eu, com os valores da Scania. E eu achei que eu tinha acertado. Eu e a Érica, que é quem cuida lá da parte de social media para a gente achou que tinha acertado, que estava fazendo um baita golaço para poder ajudar ali a Andressa. Então, é um tema, gente, que às vezes a gente precisa... Lembra que a gente falou de pluralidade? Tem que perguntar para um, tem que perguntar para outro, perguntar para outro, perguntar para outro. Que as nossas decisões, às vezes, vão levar para um lado que ele pode ser incorreto. A margem de erro, a nossa margem de erro aumenta significativamente quando a gente não tem uma decisão plural também. Tá? Às vezes, o olhar do outro, quando se fala de diversidade e inclusão, ele ajuda muito. Se a produção da Arezzo talvez tivesse perguntado para mais alguém lá, talvez a Jade não seria a modelo escolhida para a campanha também. O que incomodou a Neiva foi isso, né? A masculinidade tóxica, na mídia social ainda fica mais tóxica, né? Não vê, não conversa. Conheço, mas de outra forma. Eu, com 35 anos de estrada, nunca ouvi falar, mas vou continuar a saber. E tinha outros mais fortes, assim, objetificando mesmo a mulher, que eu preferi nem trazer para não ganhar voz. E o que a gente tem tentado fazer? A gente também erra. Eu trouxe aquilo para falar para vocês que a gente erra também, mesmo levantando a bandeira e defendendo, mesmo querendo chegar naquelas premissas. Depois desse post da Andressa, a gente agora divide a maioria das ações com o Comitê de Diversidade e Inclusão, para que eles possam ajudar a gente também nas postagens, em tudo que é feito. Obviamente, quando a gente fala principalmente social media, às vezes o timing não chega, porque o comitê é formado por pessoas que trabalham em várias áreas, eles também têm que parar para poder aprovar, mas a gente procura pegar outras opiniões. E representar a minoria. A Scania, o setor de transporte, ele não é só feito de homens brancos e cis. Não é. Embora a gente esteja ali naquele 20%, quando a gente fala de colaborador, quando a gente vai para fora, em quem compra o caminhão, em quem dirige o caminhão, a gente tem, sim, tem mulher, como a Amanda, que dirige um caminhão dentro de uma mina, né? Tem também a Cláudia ela é gerente, ela vende caminhão numa concessionária lá em Fortaleza, essa que está aqui no meio. E tem, aqui é um modelo, é um motorista, mas a gente trouxe um homem negro para mostrar que os motoristas também são negros, né? Que os negros também fazem parte do setor de transporte aqui. Então, é o que a gente tem tentando fazer. Aqui um preto ainda, né? E no dia do cliente, a gente escolheu uma cliente para poder ilustrar o cliente de caminhão. Aqui a Vanessa ela é filha, né, de um transportador, assumiu a empresa do pai, e é ela que gera a empresa do pai, é ela que cuida de toda a administração da empresa do pai. Então, por que não trazer a Vanessa? Ao invés de reforçar aquele estigma, ao invés de trazer a maioria, vamos trazer a minoria para que a gente possa ressignificar. Lembra que eu falei para vocês que a comunicação tem esse papel, esse poder de ressignificar? Então, é assim que a gente está fazendo. E também criando comunicações como essa. Vou deixar aqui para vocês assistirem. Olha a empatia, gente. É assim que a Cíntia ouve, é assim que ela comunica, é no silêncio. Para a Scania, diversidade e inclusão é o ponto de partida para a sustentabilidade do nosso negócio. É o que vai permitir que todas as pessoas, todos os nossos colaboradores se sintam acolhidos aqui, que a gente se conecte cada vez mais com os nossos clientes e que a gente promova todo o crescimento e transformação que a gente quer ver acontecer nos sistemas de transportes daqui para frente.
gente quer não só fazer certo as coisas, mas a gente quer fazer as coisas certas. E diversidade e inclusão é a coisa certa pra gente. Legal. A Cíntia, gente, tem um cargo super estratégico na fábrica que ela trabalha, inclusive viajou para a Suécia já para poder trazer algumas melhorias dentro da linha que ela atua. A Scania abriu vagas de Libras. Qualquer pessoa pode entrar para poder aprender Libra dentro da organização. Lembrando que PCD, existe uma lei para as empresas contratarem PCD. Tá? Cuidado quando as empresas falam que tem diversidade, porque tem PCD. As empresas precisam atender a uma cota, tá, de pessoas com deficiência. Muitas empresas, as que estão atuando com legitimidade, acabam tendo até além da cota esse número de PCD. Tá? Vamos lá. Outras ações que a Scania vem fazendo para poder promover principalmente gênero. Quando eu mostrei para vocês aqueles pilares, esse ano o pilar principal da empresa é o gênero, tá? 10 minutos? Tá bom, obrigada, querida. A gente promove uma ação chamada Queen of the Road, que a gente traz transportadoras, como a Vanessa, que estava lá, para poder falar como é que a gente junta mulheres do setor de transporte para levantar ações de como aumentar essa participação das mulheres dentro do setor. Levanta discussões dentro de datas importantes, como o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Veja bem, gente, é uma montadora. Lembra que a Rê falou que era totalmente masculina, totalmente machista? Olha a mulherada aí levantando a mão e aparecendo, né, e tomando decisão. Isso aqui é muito legal. A gente tem 5.000 colaboradores. Lembra que eu falei que 20% são mulheres? 20%, mais ou menos, dentro da Scania. O restante são homens. E aí a gente promoveu um programa chamado para falar sobre masculinidade tóxica dentro da linha de produção. Olha que coisa linda. Então os homens se juntaram para falar sobre masculinidade. Isso é muito bonito, gente, dentro de uma fábrica, né, totalmente ali dominada pelo aquele machismo que a gente não quer mais ver, aquele machismo que machuca, aquele machismo que não inclui, derrubando as barreiras. Então esse é um programa que está acontecendo na fábrica ainda. A gente está passando por várias sessões e que tem trazido muito bons resultados. Por quê? Porque a gente para olhar o outro. Lembra da empatia? A gente para olhar o nosso comportamento e perceber se aquilo está machucando o outro, para perceber se eu estou incluindo o outro. E programas como o Aprendiz Scania, que é voltado só para pessoas com deficiência. E, além disso, tem também bancos de talentos exclusivos para mulheres e para outras minorias também. Tá? São ações afirmativas para a gente poder aumentar a curva e melhorar aqueles números. E aqui, dentro da comunicação ainda, essa aqui é a Aline. A Aline é uma motorista de caminhão. Esse vídeo ele foi gravado durante uma ação com a imprensa. A gente levou mais de 80 jornalistas e os jornalistas foram dirigir o caminhão. Quando a gente faz esse tipo de ação, a gente tem um Master Driver. O que é um Master Driver? É uma pessoa que entende muito bem de caminhão e que ajuda o jornalista a dirigir. Nesse caso, quem a gente escolheu? A gente só escolheu motoristas mulheres para fazer esse papel. Olha como a gente ressignifica. A gente começa a ressignificar o que é a Scania, o que é a marca Scania, o que é o setor de caminhão. E a Aline é muito, muito, muito boa. Eu tirei esse vídeo de uma revista que se chama O Carreteiro, que é lida por milhares de motoristas, que vão ver a Aline ensinando como dirigir bem um caminhão e dominando totalmente a tecnologia. Quebra ou não quebra viés, gente? Quebra, né? E quem decidiu levar a mulher? Foi quem? Comunicação. Olha a nossa responsabilidade. Olha como a gente consegue transformar e mudar o mundo. E aqui a Paula Tocco. Mais um dilema para vocês. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham, qual foi a decisão. A Paula Tocco é do programa Pé na Estrada. O Pé na Estrada é um programa que tem uma audiência altíssima, que fala muito com motorista de caminhão. E a Paula, recentemente, deu a luz para o Inácio. Hoje o Inácio tem 6 meses e ela amamenta o Inácio. Como é que funciona quando a gente trabalha com jornalista? A gente liga para o jornalista, fala que vai ter o evento, ele aceita ou não. Nossa assessoria de comunicação fez isso, ligou para a Paula, falou assim, adoraria ir, mas eu estou amamentando o Inácio. O que vocês fariam?
Alguém mais? Pode ser também, né? Se não tivesse caminhão, poderia ser uma solução. Qual é o seu nome? Tatiele? Natiele. Isso que a gente fez, Natiele. A gente abriu mais uma hospedagem. Foi no hotel, esse evento foi no exterior, então tinha que dormir lá. A gente abriu uma hospedagem para a Paula levar um familiar para poder cuidar do Inácio enquanto a Paula fazia o trabalho dela, né? E foi o Inácio, a sogra da Paula, e a Paula pôde amamentar o Inácio. Sabe aquela curva que você tem que E conseguiu fazer o trabalho dela menor, mas a galera não brilhantemente faz? bem, Dá pra com o fazer Inácio aqui, feliz com essa e a nova gente super tecnologia feliz que é o também. Scania Zone. Isso O que tem ele a ver faz? com empatia. Ele não A gente deixa conversando, determinadas zonas será que você eu não eu sou pode gestora da simplesmente área, para mim é aumentar muito a mais velocidade fácil ter X. empatia pela Aqui, Paula, a eu gente tenho não 2 pode filhos. 50 por hora. Então, eu posso A nossa mover meta, esse gente, acelerador aqui, que é ele que um não vai homem deixar o veículo que não passar seja de 50 pai, por hora. Num local ele tem onde essa você mesma tá empatia fazendo pela Paula, uma carga de né? descarga, Ou em passando qualquer perto de outra uma área situação que envolva a residencial, minoria, você pode colocar que envolva 15 alguém por hora, por diferente exemplo. daquilo E aí que a não gente está interessa se você acostumado. acelerar, Tô só acabando. 15 por Tá bom, hora. Rê? Tá bom, querida, obrigada. E aqui, recado final, gente. Essa foto eu quis trazer porque ela tem uns 15, 16 anos. É uma foto, tem a ver com o porquê a gente, como comunicação, e nas ações pequenas, não se trata de derrubar a muralha da China, ou de sair gritando em mídia social, é naquilo que eu faço no dia a dia. Vocês vão ganhar cada vez mais espaço no mercado, vocês vão aprovar campanhas, vocês vão levar campanhas, vocês vão falar com as pessoas, e a responsabilidade é gigante. É ali que vocês vão ressignificar as coisas e vão incluir ou excluir as pessoas. Vou contar esse caso para vocês, para a gente encerrar. Essa foto tem uns 15 anos, tem mais, quase 20 anos. Foi um dos primeiros eventos que eu fiz pela Scania, quando eu entrei lá. Foi um evento com motorista de caminhão num posto Takamoto, que tem ali em Guarulhos, que é gigante. E aí, quando eu entrei, esses 20% de representatividade eram 2, mais ou menos. Né? Tinha uns 2, 3%. E aí, ó, tem o uniforme, você vai trabalhar de uniforme. Dá uma olhada na minha camisa. É uma camisa feminina? Durante uns 5 anos, eu trabalhei com essa camisa. E eu não percebia, eu não reclamava, né? Porque ali só tem homem, eu me sentia tão excluída que para mim era normal trabalhar com a camisa de menino. Né? Tem gente que gosta, hoje eu escolho. Às vezes eu escolho essa aqui porque quero ficar mais folgada. Mas tem que ter a de menina, né? Tem que ter a camisa de menina. E aí um dia uma querida, a Marcela de la Villa, ela trabalhava na minha equipe e ela ia para um evento também. E aí falaram para ela, ó, ela é uma linda XXG. Marcela, só tem a camiseta de menino. Não, eu não quero, eu só vou trabalhar se tiver uma camiseta para mim. Eu quero uma camiseta feminina para mim. A atitude da Marcela me fez pensar, por que eu não pedi a minha camiseta lá atrás? Né? Então, esse levantar a mão também é importante, gente. A gente pedir, se sentir representado e abrir para que os outros também se sintam representados. Hoje as meninas têm, independente de ser XG, XXG, P, as meninas têm a camiseta e a gente tem esse cuidado de olhar para outros corpos antes de qualquer evento para garantir que a pessoa esteja bem no uniforme e represente a marca da melhor forma, tá bom? E eu termino aqui falando para vocês levarem isso, refletirem isso, levarem a simpatia para o dia a dia de vocês. Porque aos pouquinhos, ali no nosso entorno, com as decisões que a gente consegue tomar, independentemente do alcance delas, a gente muda o mundo, a gente transforma o mundo. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Acabou, Silvia? Tem bastante palestra, né? Boas palestras para vocês, gente. Bom restinho de dia.